Bom dia! Um domingo todo especial para quem faz o campo florescer, mesmo diante das dificuldades. O nosso abraço para a dona Nédja, dona Valderice, Neuma, Jaqueline e a Gabriele, moradoras do município de Belo Monte, no sertão do São Francisco. Por lá, a força brota das mãos firmes e do sorriso resistente das mulheres que carregam a vida com coragem, fé e dedicação. Mulheres que cuidam da casa, da família, do roçado e da comunidade. E é por elas que o primeiro arrasta-pé do São João acende a fogueira. Neste domingo, o Gazeta Rural viaja para conhecer a grandeza das patroas do sertão. Histórias de trabalho, cultura e orgulho nordestino, onde cada música tocada parece agradecer quem nunca deixou faltar força para seguir em frente. O campo celebra, o sertão dança e o Gazeta Rural começa agora. E veja ainda o fim da safra de cana-de-açúcar e o balanço de uma das usinas do estado. Você vai acompanhar a produção da usina Porto Rico. Só nessa safra, quase 2 toneladas de cana moída. No Giro Animal, os mitos e verdades sobre o banho em gatos. Será que é preciso? E se for, quando e como fazer? Os gatos se estressam muito nos banhos, então esses banhos precisam ser realizados de forma consciente e quando necessário. Aqui no estúdio, o lançamento do quadro Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Emerson Soares. Tem receita de escondidinho de macaxeira? Ingredientes básicos que todo mundo tem em casa, de fácil acesso. E aí vocês vão ter uma receita maravilhosa aí para qualquer horário, né? Lanche, jantar, maravilha, café da manhã. E o forró do Pinóquio. E no nosso Gazeta Rural de hoje, teremos muita cultura nordestina com Pinóquio do acordeão tocando. As festas de Santo Antônio, São João e São Pedro estão chegando. No sertão, em Belo Monte, há 4 anos um arraial homenageia as patroas. Mulheres que passam o ano todo dedicadas à vida no campo. Eu e o repórter cinematográfico Aldo Correia fomos lá bater um papo com elas. Uma festa onde o comando é delas, as patroas. É assim que tem início, ainda em maio, as festas juninas no sertão. A cidade enfeitada e elas bem vestidas, maquiadas, animadas. Uma noite de música e dança. Os preparativos para a ocasião começam bem antes, na noite anterior, no Centro Histórico de Belo Monte. Sei, hoje eu vim aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo. Fogueira, fantasias, canjica, bolos de macaxeira e milho. Os homens são bem-vindos, para tocar para elas, claro. A gente faz questão de estar aqui para representar as mulheres. Afinal, elas merecem. Elas merecem. São merecedoras. E essa homenagem às patroas, o que significa para o senhor essa homenagem às mulheres de Belo Monte? É um prazer de vir fazer essa festa para elas. Muito orgulho de vir brincar com elas, toda essa festa nordestina, né? Petrolina! O Arraiá das Patroas nasceu há 4 anos de uma ideia da única vereadora da cidade, que criou até um projeto de lei
aprovado por unanimidade na Câmara. Para a valorização das nossas mulheres sertanejas de Belo Monte. Mulheres guerreiras, eu como a única vereadora mulher criei o projeto de lei, levei para a Câmara e foi apoiado pelos meus companheiros. Uma alegria muito grande, né? De ver esse momento acontecer aqui na nossa cidade, no nosso sertão. Tão pequenininho, mas com grande valorização. Na nossa primeira edição, a gente, quando pensou no projeto, era um projeto pequenininho. E esse ano a gente já tomou uma grandiosidade que não esperávamos, né? Esse ano mesmo, na 4ª edição, girou em torno do nosso município, além da economia, pousadas, restaurantes, artesanato. Então a gente teve uma renda esse ano que não esperávamos, né? Pelo tamanho do evento que vem tomando essa proporção bem maior. Então esse ano a gente não abriu só para as mulheres de Belo Monte, foi para todas as mulheres da região. E isso tornou o evento ainda mais bonito e a gente esperando o próximo ano que venha com maior grandeza ainda do que esse ano. Casa da Cultura. Olá, com licença. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Muita arte por aqui, né? Um trabalho feito à mão, a 6 mãos entre irmãs. Meire, Noraneide e Nédija são as patroas do tricô. É muito prazeroso para a gente, né? Continuar com esse trabalho, para quando o pessoal de fora, os turistas chegarem aqui, ver os nossos trabalhos e elogiarem, é só gratidão para a gente, cada dia mais. E com direito à festa, a festa das patroas. E com direito à festa, né? Inclusive estou fazendo a minha peça para usar na festa logo à noite, que vai ser um sucesso. As patroas de Belo Monte são assim que nem a Jaqueline e a Gabriela, do Curral à Roça, mulheres que carregam resistência e amam o que fazem no campo. A rotina aqui de vocês, então, é essa, todos os dias, cedinho? Todos os dias, cedinho, 4h30 da manhã, a gente já está trazendo gado aqui para ordenhar. E à tarde, 3h30 da tarde, a gente já está começando a ordenhar novamente. E como é que é essa vida que vocês gostam? É cansativo, só que é prazeroso para quem gosta, né? A gente acaba cansando, mas como a gente faz o que gosta, no final do dia acaba sendo prazeroso. Você gosta de estar aqui no Curral? Gosto. Esse contato com os animais significa o que para você? É relaxante. Uma rotina que, olhando assim, parece puxada para elas. São 16 vacas para a ordenha 2 vezes ao dia. Então, essa coisa da patroa, é a mulher que é dona do seu próprio negócio, né? Eu acho que toda mulher tem que ser independente, né? Toda mulher tem que procurar ter a sua independência própria, para não ficar dependendo de ninguém. Porque isso é libertador, você não precisar pedir nada a ninguém, né? Ter seu próprio negócio, seu próprio dinheiro, poder comprar o que você quiser, suas coisas. Por aqui, os caminhos entre uma história e outra são curtos. As pequenas roças, as plantações mais simples, são de agricultura familiar. Aqui, nós estamos no assentamento Poço de Pedra e o nosso encontro é com a dona Neuma, que está aqui. O que a senhora está fazendo por aqui, dona Neuma? Boa tarde, estou aqui limpando as minhas beterrabas, dando uma geral aqui na minha horta ali. Aqui é uma hortinha pequena, mas bonita, né? Bem organizada, bem... Aqui tem o quê? Tem beterraba, já estou vendo, né? Logo de cara. Aqui a gente tem o coentro, tem a cebolinha, os alfaces, né? Estamos com as mudas para também plantar um pouco de tomate, pimentão e o couve. E aí essa lida diária aqui? Sim, sim. A gente vem de manhã, dá uma ajeitada, vai para as atividades em casa, cuidar do café das crianças e depois a gente retorna à tarde também para dar continuidade nessa pequena horta, né? Como é que a senhora vê essa vida aqui na roça? Gosta de viver aqui
plantando, colhendo. É uma vida de patroa diferente. Diferente. E também, assim, aqui na verdade, isso aqui é uma terapia, né? Nos momentos mais difíceis, aqui é onde a gente senta, ou aliás, nem senta, né? A gente começa a cuidar da planta como se fossem nossos filhos. E aqui é onde a gente olha para cada muda e a gente vê a diferença da vida. Nossa, que emoção, né? Por que a emoção? Por que a senhora se emociona? Há uns 12 anos atrás eu tive uma crise, né, de ansiedade com depressão e foi justamente cuidando das minhas hortaliças que eu consegui superar todas essas dificuldades. E lá vai outra patroa. A rotina da dona Maria Valderice aqui é essa de começar o dia, não é, dona Valderice? Indo para a horta, cuidar da horta, né? Como é que é o dia a dia por aqui? Se agora tem nós vamos para a horta, chega lá, tem de aguar, né? As hortas, nós aguamos de manhã, meio-dia e à tarde, 3 vezes ao dia. E a senhora gosta dessa rotina aqui do campo, né? Gosto. Isso faz bem para a saúde? Com certeza. Muito bom aqui. Eu era professora, né? Aí me aposentei, aí eu disse que vou para a roça. Aí vim para a roça e cuido de tudo. O Bom Papo segue milharal adentro. 30 anos como professor. Sim. Gostava de ser professora? Gostava, com certeza. Mas quando chega um certo tempo, né, a pessoa já fica cansada, né? E depois de ter se aposentado como professora, essa passou a ser a rotina de Dona Maria Valderice no povoado Restinga. Os livros foram substituídos pelo chapéu de palha e o caminho agora é o da roça. O que ela faz todos os dias com muito orgulho. A senhora gosta de estar aqui? Gosto. Eu morava lá, mas eu vim para aqui. Muito bom aqui. Sossegado, sossegado. Qualidade de vida. Outra qualidade de vida. O que nós plantamos aqui, nós usamos mesmo para comida, né? É bom, por causa que não compra, né? Já não compra. Então quer dizer que a senhora é a patroa da família? Aqui sou eu mesma. Com certeza. É lindo ver a história de vida delas, quando elas passam a acreditar mais nelas mesmas, elas conseguem avançar cada vez mais. Então, valorizar essas mulheres é a mesma coisa que reconhecer a sua história, reconhecer a sua luta e também a sua contribuição diária. E assim seguem as patroas de Belo Monte. Mulheres que fazem da terra sustento, memória e esperança. No compasso do forró, entre o cheiro da fogueira e o verde da roça, elas mostram que no sertão também florescem delicadeza, coragem e tradição. Patroas do campo, da vida e da própria história. Porque aqui, no coração do sertão alagoano, a força da mulher é quem mantém acesa a chama de junho e o da terra. Mulher sertaneja bonita, tem poesia no seu caminhar. Carrega o sertão no sorriso e faz Belo Monte cantar. O Arraiá das Patroas foi na noite de quinta-feira, 28 de maio. Mas a energia delas, as patroas, dura o ano todo, sempre acordando cedo para a labuta em casa e no campo. Elas estão de parabéns, uma merecida homenagem do município de Belo Monte. A produção de álcool etanol cresceu nas usinas de Alagoas. A safra 2025-2026 mostra que o açúcar cedeu espaço para o combustível, que estava com preço melhor. Vamos ver por quê na reportagem de Igor Albuquerque e Anouar Nasser.
O término da safra não significa o fim das atividades. É nesse período que as usinas realizam a manutenção e limpeza dos maquinários. Na usina Porto Rico, todo esse trabalho é feito visando o próximo ciclo. Na realidade, nós concluímos uma jornada que é a de produtividade e iniciamos agora uma outra jornada que é a de manutenção da fábrica, deixar a fábrica pronta para uma próxima moagem e fazer essa moagem de forma bem eficiente e que traga um rendimento bom para a empresa. A usina tem mais de 50 anos e nestas 5 décadas vem acompanhando o desenvolvimento do setor através da modernização e da adoção de novas tecnologias. Isso no campo está chegando de uma maneira muito forte. É o que a gente chama de agricultura de precisão. É a geolocalização presente em todas as atividades e operações agrícolas, tanto no plantio, como todos os cuidados com a cana e também na colheita. Então, esse georreferenciamento, essa geolocalização tem permitido que as unidades consigam trabalhar com mais eficiência, com mais acurácia, de uma forma muito mais eficiente e com isso possibilitando a gente trazer uma matéria-prima de melhor qualidade aqui para o parque industrial. Na safra 2025-26, a usina moeu quase 2 toneladas de cana, o que rendeu 2,5 toneladas de sacas de açúcar. A empresa também produz álcool etanol. A proporção histórica era 30% de etanol e 70% de açúcar. Mas nesta safra, as coisas mudaram. Esse ano foi um ano atípico, que acontece de ciclos em ciclos, e nós tivemos um mix de 58% para açúcar e 42% para etanol. Está saindo bem o etanol? Está saindo bem, está saindo bem. Na última safra, 2025-2026, nós tivemos uma diferenciação muito clara. Na primeira metade da moagem foi mais estiado, mais seco, com uma riqueza da cana maior, possibilitando uma maior produção de açúcar, enquanto a segunda metade foi um pouco mais chuvosa. Então o ATR, que é a quantidade de açúcar por hectare da cana, né, ela foi menor do que a primeira metade. Mas, no geral, nós tivemos uma safra muito satisfatória, respondeu às nossas expectativas, tanto na parte agrícola como aqui na parte industrial. E se está produzindo mais álcool, a venda do produto aumenta. E é o tempo todo assim, não para de chegar caminhão de toda a parte do Nordeste, principalmente da Bahia, que é o maior comprador de etanol aqui da usina. Nessa safra, foram 67 milhões de litros de etanol produzidos. Esse ano a gente recebeu mais caldo do que nos anos anteriores devido à necessidade do mix mais alto para a produção de etanol. E além do caldo, a gente faz a mistura com o mel, que é um resíduo da fabricação de açúcar, compondo o mosto. Esse mosto alimenta as leveduras, formando depois o vinho, que vai ser centrifugado, e esse vinho vai, sem as leveduras que retornam ao processo, elas vão para as colunas de destilação, produzindo o nosso etanol, né? Tanto o hidratado, que é o primeiro etanol que é feito, como o anidro, que parte da desidratação desse primeiro produto feito. Então o etanol anidro, que é o etanol desidratado, ele segue para a mistura com gasolina, enquanto o etanol hidratado, ele vai para o consumo direto no tanque do automóvel Flex. Para o presidente da Associação dos Plantadores de Cana-de-Açúcar, os produtores continuam em uma situação delicada. A combinação de uma série de fatores que vão do clima à guerra no Oriente Médio tem impactado diretamente na produção de cana. O mundo produziu muito açúcar, principalmente o centro-sul do Brasil, que é o que regula a produção de açúcar no mercado mundial. Então o centro-sul encheu o mundo de açúcar, junto com a Índia, Tailândia e os outros produtores, fazendo com que esse preço despencasse. Geralmente, quando isso acontece, as usinas viram a chave que a gente fala para a produção de etanol. Mas o que está acontecendo hoje é uma situação que nos preocupa, é porque nós estamos tendo a concorrência do etanol do milho. E o etanol do milho está pressionando também o preço do etanol. Então, fica as duas fabricações que as usinas fazem comprometidas, entendeu? O preço do açúcar ruim e o preço do etanol ruim. Então, aí faz com que o preço da ATR, que é o que paga o fornecedor de cana, despenque bruscamente. Quando isso acontece, o produtor não consegue se manter na atividade, não consegue comprar o adubo,
não consegue comprar o herbicida. Em paralelo a isso, o preço do adubo deu um salto gigantesco por conta da guerra, né? Os nossos produtos que fabricam o açúcar são totalmente importados de fora. Isso fez com que os nossos insumos dobrassem de preço. Então, é como eu sempre falei aqui em todas as entrevistas que eu dei, que é uma tempestade perfeita. Alagoas é o maior produtor de cana-de-açúcar do Nordeste. Na safra atual, foram processadas cerca de 18 milhões de toneladas do produto. O presidente da Asplana afirma que o setor precisa de apoio para continuar sendo o maior produtor da região. O PIB do Estado depende muito da cana-de-açúcar. Então, a gente tem levado esses dados para o governo do Estado. Semana passada tive com a secretária da Fazenda, Renata Santos, solicitando a ela uma ajuda emergencial para os pequenos produtores de cana, como distribuição de adubo, redução do ICMS. A gente já pediu aí crédito presumido e a gente está focando agora numa subvenção a nível estadual de R$ 12,00 por tonelada de cana. Isso aconteceu já em outros anos, a nível federal e a nível estadual. Para a gente salvar Alagoas, que é o maior produtor de cana do Nordeste, a gente precisa muito dessa ajuda do governo. Não dá mais para receber adubo, nesse momento agora, porque já passou a fase de adubação da socaria, a gente precisa de dinheiro agora para poder pagar os nossos custos, plantar, para na próxima safra a gente ter ainda safra e ter cana. No próximo bloco, o Giro Animal aborda a curiosidade de necessidade de dar ou não banho em gatos. E uma entrevista sobre meio ambiente e sustentabilidade. Novo quadro do Gazeta Rural vai mostrar a natureza e seus desafios. O Gazeta Rural começa hoje o quadro Meio Ambiente e Sustentabilidade. Aqui vamos mostrar exemplos de ações que ajudam a recuperar áreas degradadas e a conservar o que ainda não foi atingido por ações humanas. O parceiro do Meio Ambiente e Sustentabilidade é o professor pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Emerson Soares. O nosso bate-papo de hoje é destacando alguns dos temas que abordaremos em reportagens aqui no Gazeta Rural. Bom dia, professor Emerson. Muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Amorim. Eu estou entusiasmado em compartilhar aqui esse quadro contigo e com a Gazeta, e muito feliz, né, em colaborar e a gente falar sobre o meio ambiente, e nós falarmos sobre quais são as pesquisas, o que está sendo feito em Alagoas e, claro, a contribuição também da sociedade, né, que a gente pode dar à sociedade com relação ao meio ambiente. Você é um especialista em diversos assuntos ligados ao meio ambiente. A nossa parceria vem desde as expedições, que inclusive haverá de novo esse ano, a expedição do São Francisco, né? E aqui a intenção do quadro ele foi criado para que a gente traga os problemas, mas também mostre as soluções em andamento, né? Tem muita pesquisa, tem muito estudo, muita gente boa em universidades de todo o país e do mundo pensando no meio ambiente, pensando um melhor planeta para se viver, né? Verdade, Amorim, a gente tem Alagoas que possui um dos ecossistemas mais vibrantes, né? A gente fala das lagunas, a gente fala do nosso Rio São Francisco, a gente fala da Mata Atlântica, enfim, nós temos muito tema para debater, para conversar, para socializar, mas o que é importante também que a gente tem que enfatizar são as vivências do pesquisador, a vivência da população, as relações com o ambiente e todos esses temas, Caatinga, Mata Atlântica, a parte de áreas de alagáveis, vamos dizer assim, né? A relação com a chuva, com as lagunas, olha que coisa linda, nós separamos umas imagens ali, inclusive chovendo no Agreste. É uma maravilha aquela imagem. E aqui já ali. são as nossas lagunas, né? Com certeza, o trabalho da mariscagem aí, na Laguna Mundaú, a importância dessa laguna para a socioeconomia alagoana, né? Onde tem mais de 3 mil pessoas que direta e indiretamente trabalham nessa região,
O Rio São Francisco, olha que coisa linda. Nós estamos aí também com a equipe, equipes de pesquisadores, estrangeiros inclusive, trabalhando aí, coletando água, analisando a gestão hídrica do São Francisco, do Baixo São Francisco, as relações dos ribeirinhos com o ambiente. Aí, infelizmente, algumas situações que nós encontramos. Filhote de jacaré, né? Pois é, né, Amorim? Nós Isso temos... pode ser até vítima de poluição, né? Ou de agressão mesmo. Às vezes, as relações da pesca também, relaça na rede, né? Mas o que a gente tem que atentar é que nós temos paisagens belíssimas e essas paisagens a gente tem que mantê-las saudáveis, vamos dizer assim. Para se manter saudável, é necessário também monitorar, estudar, trabalhar, ter essa relação muito próxima com a comunidade, né? Aí, ó, olha que imagem perfeita. Isso aqui na expedição, uma das expedições, as duas barcas aí, ó, a Magnífica e a Maravilhosa. Com certeza. Aí mais um caso problemático que enfrentamos diariamente, né? Os peixes devido à poluição. Laguna de novo. A Laguna Mundaú. Nós temos uma laguna importantíssima. Na verdade, nossas 3 grandes lagunas que nós temos aqui... Complexo, né? É um complexo lagunar, um dos mais importantes do Brasil, e a gente vai vamos desmistificar muita coisa, ao mesmo tempo mostrar que tem solução para isso, né, Amorim? Que as pesquisas, junto com políticas públicas, podem também melhorar as condições para a população e para o meio ambiente, né? Professor, infelizmente, o maior agressor do nosso meio é o homem. Somos nós mesmos, né? São pessoas que não têm cuidado ao jogar um lixo, não têm cuidado ao fazer um esgoto clandestino que vai para a lagoa. Então, pequenos cuidados, pequenas medidas podem contribuir bastante para evitar esse tipo de problema aí, né? Mortandade de peixes, por exemplo, pode vir de diversos fatores, né? Poluição por indústria, poluição por esgotos, diversos fatores podem contribuir para isso, né? Com certeza, Amorim. O que a gente tem que atentar é que nós temos... Aí é a parte de queimadas, né? Pois é. Às vezes descontroladas, sem autorização. O que a gente tem que atentar é que nós temos uma relação do homem com o ambiente e essa relação só existe quando existe equilíbrio. Nós temos que tirarmos o sustento, mas também pensarmos que o que a gente faz traz danos. Olha que coisa interessante, passou aí, triste, né? Ali é a erosão marinha. Frutos da erosão marinha são problemas. Avanço do mar. Avanço do mar. Olha, isso aí é no São Francisco, você vê a erosão fluvial. Aí foi na época do óleo, não sei se vocês lembram, sim, né? A gente educação ambiental, que é um tema, aqui, o óleo, né? Mas a educação ambiental, que é um tema importantíssimo. Aí a gente mostrou uma foto só com umas gotinhas, mas foi uma dimensão imensa, né? Áreas inteiras, assim. Mais de 10 mil toneladas de óleo aqui na nossa costa. E que nunca se explicou, na verdade, né? Tem hipóteses, né, Amorim? Muitas hipóteses que foi um óleo lançado a 500 quilômetros da costa brasileira, que pegou o rodízio de correntes e chegou até o Brasil. Olha aí, foi vítima da poluição do óleo. Essa é uma imagem nossa também na Praia de Ipioca, quando o óleo chegou com grande força. Naquela época foi uma tragédia realmente, foi uma força-tarefa para mobilizar pesquisadores, comunidades, trabalhando em prol de resolver uma situação, mas muitas vezes sem saber a origem, esse óleo era muito estranho quando ele chegava à costa, porque ele não vinha na superfície. Ele vinha a meia água e ele só aflorava quando chegava já próximo à superfície. Então, era muito difícil de captar pelo satélite, né? Mas nós temos temas que são bastante... Olha isso aí também. Mais uma oleada, um efeito. Isso aqui era muitas, essas manchas imensas de óleo. Isso aí foi no litoral sul de Alagoas ali também. Região de Coruripe, por ali. Isso. Lagoa do Pau, se eu não me engano. Lagoa do Pau, que fica no município de Coruripe. Nós temos uma série de situações, Amorim, uma série de problemas, mas também nós temos um ecossistema que a gente precisa ter atenção especial. Exemplo está aí. Aqui, ó, nós temos esse efeito das baronesas, das plantas aquáticas em excesso, elas são benéficas, mas quando elas estão nesse formato aí, é porque existe muito nutriente, um ambiente que está muito rico, eutrofizado, que a gente chama, e causa esse impacto aí. Tem concentração de esgoto. Também. É um dos fatores que faz com que elas proliferem. É isso aí que a gente vê. Isso aí é em Barra Santo Antônio também, um trabalho de monitoramento, quando a gente vê isso aí que a gente não pode aceitar. É isso que a gente precisa. A gente sempre critica a gestão pública, mas nós temos que criticar também
a falta de educação ambiental. Exatamente. A gente precisa investir em educação, a gente precisa investir em políticas públicas que sejam baseadas na pesquisa, na ciência, e que isso venha a tratar e resolver problemas como esse, as grandes mortalidades que nós encontramos, infelizmente, nos estuários, as baronesas que proliferam, que são importantes, mas em excesso elas se tornam um prejuízo à pesca e à atividade, né, no meio ambiente. Pois é, Emerson, professor Emerson, e a gente vai falar de um assunto aqui também, que o mundo está preocupado. É o Ninho, é o aquecimento do planeta, o superaquecimento, né? Então, vem problema por aí. As pesquisas já estão mostrando as imagens, os satélites já mostram a formação de um El Niño muito forte, né, a partir do segundo semestre, né, aqui as imagens. Explique para a gente, por favor, o que está na previsão. Então, Amorim, nós temos, além dos fatores que nós citamos aqui, a problemática da erosão, a problemática das estiagens, a poluição, o El Niño vem para trazer um pouco de preocupação, por enquanto um pouco de preocupação, porque são previsões, são estimativas. Mas estão dizendo que esse El Niño que está vindo, ele é um dos mais fortes dos últimos 130 anos. Eu acho que, se não me engano, o último que veio nessa dimensão foi 1876, né? E a gente vai ter aí o aquecimento das águas do Pacífico, que muda o regime de chuvas, inclusive aqui para o Nordeste. Imagens de satélites, né? São imagens de satélites aí, captadas aí na internet, né? Mas nós temos umas mudanças que vão acontecer. O que o El Niño faz com o nosso Nordeste e com Alagoas, que está situado nessa região? Principalmente a mudança do regime de chuvas, períodos de estiagens mais extensos, vai mexer com a agricultura, vai mexer com o manejo do solo, mexe com as águas, porque também a gente depende para gerar energia e menos água, vai ser retida essa água, a gente vai ter menos água no Baixo São Francisco. Enfim, causa uma série de mudanças, tanto a nível de solo, de água, mas também com a economia da região, né? Então, é a preocupação nossa em realmente estar acompanhando isso aí e ver de que forma a gente pode colaborar e também trabalhar com previsão para que a gente também tenha políticas adequadas para atender as pessoas, a população que vai sofrer, né, se realmente se concretizar esse El Niño aí que está vindo. A gente, no quadro aqui, a gente vai trazer reportagens, inclusive com outros especialistas também, parceiros, meteorologistas, ouvir muita meteorologia, né, as previsões, para a gente ir acompanhando isso aí de perto. Nas próximas semanas, nós teremos aqui nos próximos programas já reportagens, trazendo a dimensão desses problemas e os resultados das pesquisas. Essa é uma imagem ilustrativa bem interessante de como está convergindo, né, o aquecimento das águas do Pacífico, o esfriamento das águas do Atlântico, enfim, é uma forma como vai se mantendo o El Niño. Mas você falou uma coisa importantíssima, Amorim. Nós teremos especialistas aqui, a gente vai estar colaborando, a gente vai ter muita gente, né, que vai estar falando um pouco sobre sua área, sobre aquela área que a gente vai abordar. Afinal de contas, falar de meio ambiente é falar de vários ecossistemas de clima, de solo, de geologia, de oceanografia, né? E esse quadro ele vai realmente dar uma colaboração muito grande para a sociedade alagoana no conhecimento e nas ações que vão ter da pesquisa, né? O que a pesquisa está fazendo também para ajudar o nosso estado de Alagoas. Muito obrigado, seja bem-vindo. Até breve. Agradeço. Pois e você conhece os mitos e verdades sobre banhos em gatos? A veterinária Milena Bezerra, do Grupo Equifal, explica para nós. Olá, pessoal! No Giro Animal de hoje, nós vamos abordar mitos e verdades sobre banho em gatos. Gatos nunca precisam tomar banho. Verdade, os gatos são muito higiênicos e eles mesmos fazem o seu próprio banho. Entretanto, em alguns momentos é necessário realizar esses banhos, que chamamos de banhos terapêuticos. Quando o gato é obeso, não consegue se limpar, quando ele está com excesso de sujidades ou ele tem problemas de pele que precisam desse banho extra.
Os gatos se estressam muito nos banhos, então esses banhos precisam ser realizados de forma consciente e quando necessário. É possível utilizar shampoo de humanos em gatos? Mito, não pode fazer isso. O shampoo de humanos tem um pH diferente do pH da pele dos animais, então é um mito. Todos os gatos odeiam água. Verdade, a maioria dos gatos se estressam muito quando tem contato com água. Gatos de pelos longos precisam de banhos. Mito. Eles precisam sim de cuidados com a escovação semanal para evitar o acúmulo de pelos. Depois do banho, o gato precisa ser seco. Verdade. Após o banho, é necessário que seque o pelo do gatinho para evitar acúmulo de umidade e evitar que tenha proliferação de fungos. Todo gato que toma banho e é estressado no banho é bravo. Mito. É um momento que o animal ele acaba ficando estressado, mas não significa que ele é bravo. Nem todo gato precisa de banho, mas todo gato precisa do seu cuidado. E olha só, no dia 3 de junho será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e o foco principal aqui no Nordeste é o nosso Rio São Francisco, o rio que abastece com as suas águas mais de 30 milhões de pessoas. Vem aí o Vira e Carranca em defesa do São Francisco. E este ano, o Vira e Carranca em defesa do Rio São Francisco acontece na cidade de Canidé do São Francisco, ali bem ao lado da nossa cidade de Piranhas, aqui em Alagoas, Canidé do São Francisco, em Sergipe. E o Gazeta Rural recebe aqui o coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco, Maciel Oliveira, para falar sobre mais essa ação que já acontece há muito tempo. Há quantos anos já, Maciel? Seja bem-vindo ao Gazeta Rural, bom dia. Bom dia, Amorim, muito obrigado. Acontece há 13 anos. Essa campanha que iniciou para defender o Rio São Francisco, unir os povos, unir toda a bacia, unir todo o país em uma só bandeira, em uma só causa, que é a bandeira do Rio São Francisco. E para as pessoas da região ali compreenderem por que não Alagoas, é porque todo ano é escolhida uma cidade em um estado, não é isso? Como é que é feito qual é o critério dessa escolha? A diretoria do comitê, o ano passado, decidiu centralizar em Brasília, mas todos os anos acontece em uma cidade, em cada regional. No Baixo São Francisco, nós levamos as demandas, as cidades se credenciam e nós levamos isso para a reunião da Câmara Consultiva Regional e nós escolhemos a cidade a ser selecionada. Como anteriormente já tínhamos escolhido em Alagoas uma cidade, esse ano foi escolhido uma cidade em Sergipe, que é Canidé do São Francisco. Aí o ano que vem provavelmente seja uma cidade... O ano que vem provavelmente vai ser uma cidade de Alagoas que vai sediar a campanha Vira e Carranca. E o que teremos no Vira e Carranca lá em Canidé do São Francisco vai ser um dia 3 de junho, muito movimentado, né, em defesa do nosso rio. Vai ser um dia muito movimentado, nós iniciaremos às 5 da manhã com a corrida ambiental, depois nós receberemos as pessoas para um café da manhã, teremos um toré com o povo chocó da Ilha de São Pedro, apresentações culturais, faremos um grande evento no ginásio poliesportivo lá em Canidé de São Francisco, recebendo as autoridades, recebendo os convidados, fazendo toda uma ação voltada à questão do Velho Chico, a problemática que está o Rio São Francisco e o que nós teremos de perspectivas futuras. Também vamos ter ações durante toda a semana e principalmente nesse dia voltadas à educação ambiental, às crianças, aos jovens, ou seja, vai ser um dia de grande mobilização e de grande movimento lá em Canidé de São Francisco. Maciel, muito obrigado. Nós a convidamos também para participar desse bate-papo o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Cláudio Ademar, que nos mandou a mensagem reforçando esse convite para o Vira e Carranca em defesa do São Francisco. Esse ano estaremos comemorando esse dia em 4 cidades simultâneas, em Érico Cardoso, na Bahia, Juazeiro, na Bahia, Canidé de São Francisco, em Sergipe e Paracatu, em Minas Gerais. Venha participar, convide a sociedade, traga a sua família, seus amigos. É um momento lúdico, né? Um momento de comemoração, mas também da gente rever as questões, né, do Rio São Francisco,
debater com a sociedade, com o político, com os usuários, né, com os governantes. É um momento que toda a bacia deve se unir. O tema, um rio, muitas mãos, é justamente trazendo a importância da sociedade nesse debate. Em Canindé de São Francisco, ocorrerá, né, logo pela manhã, iniciará com uma corrida. Depois iremos participar no ginásio de esporte. Venham todos, venham fazer parte dessa corrente positiva para salvar o nosso velho Chico, para a nossa geração e para as gerações futuras. E vamos para mais um intervalo. A seguir, tem uma receita de escondidinho de macaxeira com carne de sol. E o forró de Pinóquio do acordeon. E daqui a pouquinho no nosso Gazeta Rural teremos muito forró pé de serra com Pinóquio do acordeon. A receita de hoje é um delicioso escondidinho de carne de sol. Vamos saborear. E hoje no nosso Gazeta Rural a gente vai aprender a fazer uma receita bem nordestina e muito gostosa para você, principalmente agora chegando nessa época de São João, que é o famoso escondidinho. A gente tá aqui com a Viviane, com a Érita, elas vão ensinar pra gente a fazer essa receita, né, Viviane? Que é super prática. Super. Ingredientes básicos que todo mundo tem em casa, de fácil acesso. E aí vocês vão ter uma receita maravilhosa aí para qualquer horário, né? Lanche, jantar, maravilha. Café da manhã. É bom que preenche toda a grade ali do dia, exatamente. Então vamos para saber quais são esses ingredientes para você fazer e montar em casa. Leite de coco, 300 ml. Macaxeira cozida, 1 kg. Carne de sol desfiada, 500 gramas. Uma cebola. Parmesão a gosto. Orégano a gosto. Bom, ponto de partida, o ingrediente principal, que é a macaxeira cozida. Então a gente vai usar 1 kg de macaxeira, descasca, corta e leva para a panela de pressão. Ela vai ficar 20 minutinhos lá para poder cozinhar e ficar no ponto para a gente bater. Pronto, batida a macaxeira, a gente vai para o próximo passo, que é a preparar a carne de sol. Então, 500 gramas de carne de sol, que você já pode pegar ou a peça ou já comprar ela desfiada no mercado. Então, aqui a gente desfiou ela toda e levou ela para a panela, para uma frigideira com azeite, cebola, uma cebola inteira para fazer o refogo, né? O refogado ali com sal, e aí você pode colocar os temperos do seu gosto. E a carne, tem alguma carne específica que vocês gostam de trabalhar, uma peça específica, ou também isso não tem problema, viu? Não tem problema, contanto que a gente consiga tirar as gorduras, nervos, né, e deixar ela o mais pura ali, o filezinho possível, que aí fica melhor para trabalhar. Para o purê da macaxeira, a gente vai utilizar a macaxeira que a gente cozinhou, 1 kg de macaxeira, e aí a gente vai bater com 300 ml de leite de coco. Aqui, no caso da gente, a gente está usando o leite de coco natural, ele extraído do próprio coco ralado. Mas pode ser utilizado o leite de coco de caixinha, que é conhecido e prático para todo mundo. E é uma opção para trocar o leite, né? Porque aí as pessoas têm intolerância, têm alguma restrição alimentar, então aqui a gente faz com o leite de coco. E o queijo e o orégano, como é que é a finalização desse escondidinho? Para a montagem, como é que a gente vai fazer a montagem? Uma base do purê de macaxeira e a gente vai montando, mostrando em camadas, né? A gente monta primeiro, o Elton vai me ajudar aqui, uma base do purê de macaxeira. Num bolzinho. Vai espalhar bem no fundo. Aí a gente vai utilizar agora a carne de sol. E depois vem com o purê de macaxeira de novo para fazer a finalização antes de ir para o forno. E aí vem a parte do carinho, né? Da gente ir organizando ali para poder fazer todo o fechamento, cobrir direitinho. Para ficar bem escondidinho. Para ficar bem escondidinho, né?
E aí a gente vem agora com os términos, né, que é os toppings. O queijo parmesão, que nesse caso está usando parmesão ralado, mas pode ser utilizado o queijo da preferência de vocês. Então, mussarela, o queijo de saquinho, então não tem problema. Vamos decorar em cima com um pouquinho de carne de sol e vamos colocar orégano. Importante que o forno esteja pré-aquecido, pelo menos ali uns 180 graus, para poder a gente fazer agora a parte de gratinar. Agora sim. Depois de quanto tempo, Viviane, que fica pronto? Uma média mais ou menos? Aqui a gente levou mais ou menos de 20 a 25 minutos no forno, gratinando, e agora está prontíssimo. Pronto para experimentar. A melhor parte. Pronto, chegou a hora do maior esforço da gente agora, né? Vamos fazer agora um esforço danado, que é a hora de avaliar aqui o escondidinho, fazer as honras. Vamos ver. Pegar o recheio, né, que é importante. Nota 10. Yes. Muito bom, até falei de boca cheia. Compositor, cantor e sanfoneiro de primeira. Este é o Pinóquio do acordeon. Junto com dois músicos excepcionais, ele fecha o Gazeta Rural de hoje com música de qualidade. O bom e tradicional forró. Vamos ver. E hoje aqui no Gazeta Rural a gente vai ter muito forró também, porque como bons alagoanos nordestinos, a gente tem que trazer um forrozinho nesse domingo de manhã para toda a nossa população. E quem vai ficar responsável por isso é o Pinóquio do acordeon, lá natural de Colônia Leopoldina. Pinóquio, conta um pouquinho dessa sua história, veio lá de Colônia, forró raiz, como é que foi essa sua introdução nesse ritmo, que é o nosso ritmo de fato aqui do Nordeste, como é que você foi apresentado ao nosso forró? Bom dia, meu irmão Matheus. Bom dia a todos que estão assistindo TV Gazeta Rural, né? Eu comecei cedo em Colônia Leopoldina, minha terra que eu amo, que sou apaixonado por Colônia Leopoldina e muita gente ali boa, graças a Deus. Eu comecei cedo, comecei com 12 anos tocando triângulo, depois fui para o Zabumba, aos pouquinhos eu vim embora para Maceió e comecei a tocar sanfona devagarinho e hoje tenho um pouquinho de tempo, tenho mais de 36 anos já carregando a pretinha no peito, por aí. Como é que foi essa tua adaptação para começar a tocar sanfona? Eu observava muito meu tio Tião Marculino, um dos melhores acordeonistas do Brasil, eu considero, e muita gente também que conhece, né? Conhece Tião Marculino. E ele toca, mas na época ele tinha a banda dele, lá em Colônia, e eu tocava zabumba na época. E eu sempre olhava ele tocar, eu observava, né? Aí quando eu vim para Maceió, vim embora, aí ele deu a sanfona pro meu irmão. Aí meu irmão não tinha tempo de pegar a sanfona, ia trabalhar, eu ficava em casa, porque eu estudava, o tempinho que eu tinha, arrochava na sanfona e comecei a pegar de ouvido. Então, um vídeo para cá, um vídeo para lá e fui pegando devagarinho. E hoje eu vivo da música, sempre vivi da música e graças a Deus nunca faltou nada. Tá faltando mais apoio do pessoal da cultura, pra gente que somos forrozeiros, não só forrozeiros, pessoal do coco de roda, do pastoril, do reisado, entendeu? A cultura em geral. Falta um apoio da cultura mesmo, a cultura em geral, não é só de Alagoas não, é do Brasil todo. Então o que falta para melhorar isso? O pessoal da cultura olhar mais pra gente, pra cultura mesmo. É isso que eu peço a Deus e agradeço a Deus sempre por isso. É verdade, de fato. Mas, agora falando nisso, vamos ouvir um pouquinho, né? Vamos ouvir a nossa cultura nordestina, ouvir aqui um bom forró na nossa Gazeta Rural. Música de Pinóquio do acordeon com Alberto Germano. Eu não me vejo mais um menino apaixonado, louco por você, minha cabeça mudou, mas meu coração me trai e mexe comigo. Às vezes dá da solidão, me lembro dos lindos momentos, saudade aperta o coração, mesmo depois de tanto tempo machuca por dentro. Que o coração se acostumou a viver longe só lembrar do que passou. Meu
você também não esquecer de mim. A vida e o destino quiseram assim, mas nossa história nunca vai ter fim. Eu Chatezinho bom. Música de Pinóquio do acordeão e Alberto Germano. Ei, coisa boa. E Pinóquio, fala um pouquinho também desse nome, né? Pinóquio do acordeão. Como é que surgiu? É um nome muito característico, não tem nem como copiar, não tem como confundir. Como é que você se batizou ou te batizaram aí com esse nome? A minha vida sempre é assim, sempre vem de Colônia. Foi logo quando eu vim de Colônia, Leopoldina, vim para Maceió, eu tinha o quê? Tinha 13 anos de idade por aí. Aí eu era gordo, que só aquele espetinho de churrasquinho, sabe? A carne era por dentro dos ossos. Aí a gente matutinho, aquele cabo vindo do sítio, aquelas camisas social bem apertadinha, coladinha mesmo, uma bermudinha coladinha e gordo que só um espeto e um chapeuzinho. Aí eu tenho um amigo meu, um amigo que eu considero como irmão, mora em Fortaleza hoje, o Rairon, músico bom também. Aí ele com outro amigo disse, rapaz, não parece com o Pinóquio, tá parecendo um Pinóquio, né? Aí eu peguei não sabia que era Pinóquio. Aí a pedra vai, a pedra vem, e pronto. Aí começou o Pinóquio, eu tava ia passando na rua, Pinóquio, aí pronto, aí endoidava. Quando eu vim descobrir quem era Pinóquio, eu digo, ô rapaz, bonequinho tão bonitinho. Aí pronto, aí o nome é Fernando. Mas só que chama Fernando é mamãe. Fernando é oi, ouvido já, né? Mas outra pessoa chama não, Pinóquio, e eu estou atendendo por Pinóquio. É isso. A história é muito legal. Os seus companheiros, como é que você descobriu os seus companheiros aqui de Triângulo, de Zabumba? Como é que foi a formação do teu grupo? Tobias, o Zabumbeiro, Tobias, logo quando eu comecei, eu tinha uns 14 anos de idade, tocando sanfona. Aí Tobias, quando me viu, eu tocava tinha o forró do Bar do Bode, né, Tobias, na época, né? Lampião, Maria Bonita, aquela época, né? Aí Tobias, quando me viu tocar, de lá pra cá, pronto, dos 14 anos de idade, eu tocando, lá no Sítio Bar, Bar do Chicão, né, a gente tocava forró. Aí colou, até hoje, aí não soltou mais nunca. E Fineza tem o quê? Tem mais de, tem uns 30 anos, né, Fineza? Lampião, tem mais de 30 anos, aqui essa galera que tem mais de 30 anos juntos. Então já não é nem mais uma banda, já são irmãos, já é família, né? Trio Pé de Serra, o Forrozinho Pé de Serra, Fineza tem um trio Nordeste Valente, o Bias tem os três alagoanos, e quando dá a gente se juntar os três, a gente faz. E Pinóquio do acordeão tem uma banda, a gente trabalha com a banda, tem uma estrutura boa, graças a Deus, metaleira, a banda completa. Eu faço show sempre viajando por esse Nordeste afora. Coisa boa, coisa legal. Vamos ouvir mais um pouquinho do Pinóquio do acordeão, para todo mundo curtir esse forrozinho. Música de Pinóquio do acordeão, gravada pelo saudoso Caravéia, essa música é nossa. Tiraram meu sossego, desamaram minha rede, riscaram a fotografia pendurada na parede, desforraram minha cama, me levaram um travesseiro, sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro, sujaram a toalha de banho e desligaram meu chuveiro. E pra completar, tiraram você de mim. Eu não sei mais o que fazer, eu não posso mais viver assim. E pra completar, tiraram você de mim. Eu não sei mais o que fazer, eu não posso mais viver assim. Deixa eu dizer, bom danado, só no balanço de Pinóquio do acordeão, juntamente com Tobias no Zabumba e Fineza no triângulo. Mistura boa, hein? Os três alagoanos, Nordeste Valente e Pinóquio do acordeão. Coisa boa. É, por aí. E agora a gente tá chegando perto da nossa época junina, né, Pinóquio? E pra você que é um músico que vive no forró, o que é que significa o São João pra você? O que é que significa essa época que é tão importante, não só pra a gente aqui de Alagoas, mas pra todo o Nordeste? São João pra gente devia nunca acabar nunca, né? Ele devia ser o ano todo, toda a vida. A gente espera o ano todinho pra essa época. A gente espera, é bom, dar um rendimento legal, bacana. Poderia, voltando àquele assunto, poderia ser melhor pra gente que vive da música. A gente tem família, todos nós aqui temos família, e é muita gente que tem família, que vive da música. E assim, mais uma vez, o mês de junho é o mês da gente, do forrozeiro ganhar dinheiro, ganhar um negocinho melhor, guardar para outro dia.
Mas isso depende também da nossa cultura. O povo da cultura dá essa força bem abençoada para nós e para todos que precisam. Não é só eu não, eu estou falando no geral. Na cultura geral, é isso. Pinóquio, foi um grande prazer conversar com você, muito legal mesmo, show de bola, e para encerrar não poderia ser diferente. A gente tem que tocar um shotzinho aqui para todo mundo. Shotzinho. E essa música é de Pinóquio do acordeon, gravada pelos 3 alagoanos na voz de Fineza. Vamos lá? Vamos embora. E assim, nesse ritmo, nesse forró gostoso, a gente termina o Gazeta Rural desse domingo. As reportagens dessa edição você confere na nossa página na internet ou no canal no YouTube TV Gazeta de Alagoas. Participe do Gazeta Rural enviando sugestões para o nosso WhatsApp 99403-3588. Um ótimo início de semana e até o próximo programa. Abraços!